Queria dar a todos vocês as boas-vindas, a vocês que estão conosco, que se congregam conosco, que são membros da igreja, também a todos vocês que nos visitam. Todos são muito bem-vindos em nome de Jesus. E o desejo do nosso coração é poder estar diante desse nosso Deus para adorá-lo, bendizê-lo, contemplar sua grandeza, sua majestade e sua santidade. Também colocar diante dele a nossa vida, né? Nós somos pessoas carentes do favor dele, somos pecadores e não há nenhum de nós isento desse mal, né? E todos nós precisamos chegar diante do Senhor e confessar a Ele os nossos pecados e culpas, como fizemos aqui nessa noite, e obter dele graça, misericórdia e perdão, né? E é por isso que nós cantamos a Ele os nossos louvores, agradecendo pelo seu acolhimento, pela sua misericórdia, porque Ele não nos trata como nós merecíamos, mas nos trata com graça e com misericórdia, né? E é por isso que estamos aqui, né? Senão nenhum de nós estaríamos aqui. Deus é bondoso, é um Deus misericordioso, é um Deus que se compadece da nossa fraqueza humana, a ponto de ter entregue a vida do seu Filho por nós naquela cruz. E é por isso que nós o amamos, que nós o servimos em resposta a esse amor maravilhoso. É por essa razão também que nós dedicamos a Ele nossas ofertas, nossos dízimos, como demonstração de dependência, de gratidão, de reconhecimento de que o que nós temos provém dEle. É Ele quem nos dá saúde, é Ele quem nos dá capacidade para produzir na vida, é Ele quem nos dá dons, talentos e habilidades para que a gente desenvolva uma área de profissão e obtenha o nosso sustento de forma digna, né? Nós reconhecemos isso. É Deus quem abre portas à oportunidade, né? É Deus quem nos dá vida, né? Então, nós, ao trazermos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, nós estamos dizendo isso a Ele em forma de culto e de adoração. Nós reconhecemos, Senhor, que tudo que temos provém do Senhor, da Tua boa mão. E nós queremos consagrar parte disso para o Teu reino, para a expansão do Teu reino, para a proclamação do Evangelho, para o socorro de necessitados, né? E nesse intuito a gente recebeu hoje aqui, está conosco aqui, supervisores da Junta de Missões Nacionais, acertando o nosso encontro de obreiros da Junta de Missões aqui no Nordeste, e é com alegria que a gente recebe todos esses irmãos aqui conosco. Eu queria convidar vocês a dar continuidade ao texto que nós começamos a expor no domingo passado, né, que foi Gênesis capítulo 4. Abra sua Bíblia lá e nós vamos dar então prosseguimento a esse texto, compreendendo o que Deus deseja falar ao nosso coração nessa noite. Livro de Gênesis, primeiro livro do Pentateuco, ou da Torá, o livro que trata da revelação de Deus a Moisés sobre como as coisas foram constituídas, como Deus criou todas as coisas e como o pecado, infelizmente, entrou no mundo e como ele teve consequências danosas para toda a humanidade. O capítulo 4 de Gênesis nós começamos a expor para vocês aqui no domingo passado e nos concentramos nos 7 primeiros versos, que trata daquela oferta, ou daquele culto que dois dos filhos de Adão e Eva apresentaram a Deus. O filho primogênito, Caim, e juntamente com seu irmão Abel, já pessoas adultas, com definição profissional, com famílias estabelecidas, ao fim de uma semana de trabalho, como Deus havia ensinado aos seus pais, a reservar um dia entre 6 de trabalho para dedicar exclusivamente a Deus em culto, né? E eles fizeram assim, trabalharam a semana e no final da semana se apresentaram a Deus para prestar-lhes o culto que é devido ao Senhor, né? Nós vimos aqui com vocês que Deus não se agradou da atitude de Caim nem da oferta que ele lhe ofereceu, ao passo que Deus se agradou de Abel e da oferta que Abel lhe ofereceu. E a gente viu que Caim saiu zangado, né, com Deus por ter sido rejeitado
a sua pessoa e o seu culto. E nós procuramos entender o que isso significa, porque que o Espírito Santo de Deus inspirou o autor sagrado a registrar essa narrativa, esse acontecimento. E nós vimos que o texto fala sobre culto, e nós estamos tentando fazer com que a gente tenha consciência do que significa esse momento aqui com Deus, para que a gente ofereça um culto que seja agradável ao Senhor, e não exercermos uma religião que Deus não tem prazer nela. Nós temos aprendido aqui e vimos na palavra de Deus que Deus não somente revelou ao homem quem ele é, mas também revelou ao homem como ele gostaria de ser adorado. E é sobre isso que há aqui o contexto de rejeição e de aceitação. Nós tratamos sobre o culto que é agradável a Deus e o culto que desagrada a Deus, no domingo passado, quando analisamos esse texto. E nós fomos investigar a razão pela qual Deus não se agradou de Caim nem de sua oferta. Nós vimos que não é capricho de Deus, não é porque Deus faz acepção de pessoas. Tanto, e vimos aqui com vocês, tanto é verdade que Deus foi atrás de Caim e chamou Caim para uma reflexão e para um diálogo. E perguntou a Caim: Caim, qual a razão da tua ira? Por que você está desse jeito? Se você proceder bem, não é certo que você será aceito por mim? E aí nós vimos que Caim havia procedido mal, e Deus chamou ele a arrependimento, a mudar de atitude. E fomos investigar onde é que ele procedeu mal. E nós nos deparamos que era no conteúdo da oferta oferecida. Que Deus havia, desde que os seus pais pecaram e caíram contra Deus, se tomaram de culpa, de vergonha por estarem nus, e entre outras coisas, de fugir da presença de Deus, de se sentir agora impuros e maliciosos em relação à nudez, à intimidade do casal. Deus não somente falou das consequências daquele ato de desobediência que traria sobre a humanidade, sobre a história humana. A morte se estabeleceu na história humana, a vida seria uma vida dura agora, A relação entre os dois, que deveria ser harmoniosa, agora é conflituante. O marido não vai saber exercer a sua liderança de proteção e de provisão, e sim, muitas vezes vai esmagar a mulher nisso. A mulher que tentou tomar o lugar do marido, assumindo uma posição que não lhe era cabida, vai trazer sobre ela agora sofrimento nessa relação e dores múltiplas no parto. Nós vimos tudo isso, mas vimos também a misericórdia de Deus, quando Deus providenciou para Adão e Eva vestimentas de peles para cobrir a nudez deles, já que eles cometeram a loucura, a infantilidade de querer achar que poderiam cobrir a sua nudez cozendo ou costurando folhas de árvores, de figueira. Aquilo era frágil, aquilo não ia se aguentar, ia murchar, ia secar, ia se corromper com facilidade. Deus então faz vestimentas de peles. E nós vimos que para que Deus fizesse vestimentas de peles para cobrir a nudez dele, para suprir essa necessidade imediata, Deus teve que sacrificar um animal. Um ser vivo foi morto para suprir a necessidade daquele casal que pecou contra Deus. E aprendemos em toda a Escritura que desde então Deus estabelece a lei cerimonial como algo que o homem recorre todas as vezes que quebra a lei moral de Deus, que peca contra Deus. E Deus disse que agora, quando eles chegassem diante de Deus para confessar os seus pecados e culpas, eles deveriam trazer um animal, um novilho, um cordeirinho morto, sacrificado. Mas por que isso? Por que um animal tem que pagar o preço da culpa do homem? Nós vimos que Deus estabeleceu para que o homem tivesse consciência da gravidade do pecado, que toda vez que nós pecamos, um ser inocente é sacrificado por causa da nossa culpa, e o pecado tem essa capacidade de causar esse estrago. O meu pecado prejudica não somente a mim, mas prejudica outras pessoas que estão ao meu redor. O pecado de Adão prejudicou toda a humanidade. Todos foram colocados numa condição de condenação por causa da culpa de um homem. Mas nós vimos também que tudo isso aconteceu porque
Deus estava tentando ensinar de forma didática ao povo que um dia Ele, o próprio Deus, iria providenciar o sacrifício que cobriria toda a multidão de pecado da humanidade. Deus mesmo entregou o seu Filho para morrer naquela cruz, o inocente, o justo. Morreu no lugar de pecadores como eu e você. E todo aquele sacrifício cerimonial do Antigo Testamento cessou em Cristo Jesus. Quando João Batista declara que Ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. E Adão e Caim agiu mal ao desobedecer a Deus, dizendo para Deus que ele tinha uma maneira melhor, que o seu culto era melhor do que aquilo que Deus havia estabelecido como padrão para o homem. Então Deus não se agradou da atitude de desobediência de Caim, mas se agradou da atitude de obediência de Abel, que ofereceu um sacrifício, e Caim havia oferecido frutas para Deus. Apesar de aparentemente, apesar de humanamente, apesar de racionalmente, uma bandeja, uma cesta de frutas ser muito mais aprazível do que um animal morto, foi um animal morto que Deus estabeleceu da maneira pela qual ele queria ser cultuado. E nós vimos aqui que, apesar de existir inúmeras, milhares de religiões no mundo, para Deus só existe 2 tipos de comportamento religioso, e é sobre isso que os versos de 1 a 7 falam. O comportamento religioso de Abel, de obediência, de sujeição, de fazer a vontade de Deus revelada, ou o comportamento religioso de Caim, apesar de ser religioso, apesar de vir adorar a Deus, mas ele quer adorar a Deus à sua maneira. E por que nós achamos que isso é importante para a nossa reflexão? Porque a Bíblia deixou isso claro aqui. Porque no nosso meio religioso, evangélico, de forma geral, tem sido introduzido no meio do culto muitas coisas estranhas àquilo que Deus, na sua palavra, revela que o agrada. Deus não deixou isso em aberto. Eu não tenho a liberdade ou a criatividade de querer adorar a Deus ao meu bel prazer. Deus, que é esse ser soberano, que manifesta ao homem quem ele é na sua misericórdia e bondade, mas também na sua justiça, ele diz quem ele é e como ele gostaria de ser adorado. Que você não gostaria que ninguém entrasse na sua casa, para quebrar as suas regras e para se comportar de forma tal que você não lhe agrada. Nós não temos que dizer a Deus como a gente quer fazer. Ele é Senhor e nós somos seus servos. E Ele nos manifesta a maneira pelo qual Ele quer ser adorado. Então eu tenho que conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, para lhe apresentar um culto que Ele seja agradável. Pronto, posto isso que nós vimos no domingo passado, eu gostaria de chamar a sua atenção para continuarmos a leitura. Vamos pegar do verso 7, que é aquela conversa final de Deus com Caim, até o final do capítulo 4. Verso 7 diz: se você fizer o bem, a minha versão é a versão, nova versão internacional, um pouco diferente da sua, mas não tem nenhum problema não, você acompanha bem. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se você não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistar-te, ou conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel. Depois disso, o verso 7 acaba um flash, uma cena, tá? E agora a gente passa para outra cena. Agora não é mais Deus chamando Caim para um diálogo. Agora o diálogo passou, a palavra de Deus ficou em Caim, e agora Caim está com o seu irmão em outra situação, depois desse acontecimento, e faz um convite ao seu irmão. Disse Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo.
A ideia é, vamos fazer um piquenique, vamos sair para a gente, né, se confraternizar. Quando estavam lá, Caim atacou a seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor, aí já é outra cena, acaba essa cena do campo, acaba essa cena dessa cilada traiçoeira, que Caim chama seu irmão para se divertirem no campo, para terem um dia, uma tarde lá de prazer no piquenique, e de forma covarde, ele assassina, ele fere, agride e mata o seu irmão. Acabou a cena, agora está Caim, sozinho. Deus busca Caim, assim como buscou a primeira vez. Assim como buscou os seus pais quando pecaram contra ele, ele busca Caim. Então o Senhor, verso 9, perguntou a Caim: onde está o teu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu, por acaso, o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute. Da terra o sangue de seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra ou sobre a terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo, errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo, errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meljael, Meljael gerou a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres para si. Uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpas e flauta. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Adão, fecha-se o flash aí, abre-se uma outra narrativa. Adão, novamente, teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Vamos orar a Deus e pedir a sua assistência para buscarmos entendimento e compreensão da palavra de Deus. Pai amado, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesse lugar, com os nossos irmãos, a Tua família, a Igreja do Senhor,
para te adorar, para cultuar o teu nome, para falar das tuas grandezas, para ler a tua palavra, para sermos impactados, extasiados pela tua beleza e santidade, Senhor. Também quando contemplamos tão grandeza e beleza de um Deus santo, nos deparamos com quem somos, com a nossa pequenez, com a nossa pecaminosidade, e nos entristecemos e nos envergonhamos, porque sabemos que a nossa natureza caída e pecaminosa fere a tua santidade, Senhor. É por essa razão que nós, arrependidos, confessamos ao Senhor os nossos pecados e culpas e buscamos do Senhor o perdão, para que o sangue do teu Filho amado seja derramado sobre nossas vidas, sobre a nossa consciência e traga paz ao nosso coração. É com o coração perdoado, nessa convicção e certeza de que o que Cristo fez na cruz é suficiente para nos perdoar e nos purificar das nossas injustiças, que nós nos apresentamos ao Senhor com alegria, cantando os teus louvores, falando da tua bondade, exaltando o nosso Redentor amado Jesus, a quem queremos servir e viver para Ele. Tenha compaixão e misericórdia de nós, Senhor. É por isso também que nós consagramos ao Senhor as nossas vidas, os nossos bens, como prova e demonstração da nossa gratidão e reconhecimento da tua bondade. E nesse momento, quando nós nos deparamos com a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. E pedimos em nome de Jesus que passe por cima de todos os empecilhos e as limitações humanas. E com o teu Espírito, aplica essa palavra ao nosso coração. Abre nosso entendimento. Fala conosco, Senhor Deus, de acordo com as nossas necessidades. Ministra essa palavra com graça aos nossos corações, para que saímos daqui, Senhor Deus, transformados por ela, desejosos de viver a nossa vida para o Senhor. Ajuda-nos a te apresentar um culto público e comunitário, mas também a nossa vida de forma agradável à tua presença. É o que nós te pedimos em oração, em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Veremos aqui nesse texto quão graves são as consequências de um coração que não recebe o conselho de Deus. Nós vimos aqui que Deus não nos larga a nossa própria sorte, senão nenhum de nós estaríamos aqui. Que Deus sempre buscou o homem no seu pecado, sempre ofereceu ao homem reconciliação, sempre estendeu a sua mão de misericórdia. Adão e Eva pecaram e estragaram toda a criação. Trouxeram sobre a humanidade e sobre os seres criados e sobre a própria criação a desordem, a morte. E Deus foi atrás deles. Eles se esconderam de Deus e Deus foi atrás deles. Encontrou, chamou eles à reflexão, ao arrependimento. Nós vimos que Adão creu na promessa de Deus e com alegria colocou o nome da sua mulher Eva, por ser a mãe do ser vivente que viria para esmagar a cabeça da serpente. Nós vimos a graça de Deus em colocar via a mulher, que foi a responsável, não é, de alguma forma, por trazer o pecado ao mundo. Foi por ela que Deus também trouxe a salvação, em fazer vir o seu Filho ao mundo. Então Deus manifesta a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade. Aquele casal creu, cria filhos para cultuar a Deus, para temer ao Senhor. A gente vê que Caim, numa atitude de arrogância, de ousadia, ousa apresentar algo diferente daquilo que Deus havia manifesto. E quando Deus o rejeita por causa dessa atitude de coração, de orgulho, de arrogância, ele se ira e sai chateado, e Deus o procura, chamando ele a arrependimento, dando-lhe a oportunidade de consertar. Caim, se você proceder bem, você não sabe que você será aceito.
Se, porém, você continuar com essa atitude de arrogância, eis que o pecado vai agir contra você. O desejo do pecado vai ser te conquistar e te dominar. Mas você é responsável para dominá-lo, para dizer não. Acabamos aqui. O capítulo da novela acabou aqui. Hoje ela começa. O que Caim fez com isso? O que Caim fez com a oportunidade que Deus lhe concedeu? Aí começa um novo capítulo e a gente encontra agora, nesse flash, Caim fazendo um convite ao seu irmão. Vamos tirar uma tarde aí para a gente ir passear, ir pescar no campo. Deixa aí o rebanho, eu vou deixar aqui a plantação e a gente vai passear, relaxar um pouquinho. E o irmão, feliz da vida, para ter comunhão com o seu irmão, foi embora com ele. Inocente. Mas a atitude, a intenção do coração de Caim era se vingar. E aí eu queria ver com vocês isso, as consequências da desobediência e da rebelião no coração da gente. Quando a gente não se sujeita, não se submete à vontade de Deus revelada na Escritura, a gente cria um coração duro, rebelde contra Deus, arrogante contra Deus. E como a gente não pode enfrentar Deus, a gente começa a agir por tabela para tentar atingi-lo de alguma forma. Vocês sabem que os anjos, capitaneados por Lúcifer, se rebelaram contra Deus e tentaram tomar o lugar de Deus ou ser como Deus. E foram condenados à perdição eterna. Satanás, então, esse anjo caído, se rebela contra Deus. Mas ele sabe que ele não tem poderes para enfrentar Deus. Ele sabe que ele é uma criatura. Ele sabe que não pode escapar da sentença. Mas na maldade, na corrupção da sua natureza agora, não conseguindo atingir a Deus, ele maquina atingir alguma coisa que Deus muito ama. E ele diz, olha, Deus criou o homem e colocou esse homem como coroa da criação. Colocou nesse ser a sua própria imagem. E colocou esse ser para expressar a sua imagem na criação, dominando a criação. Então, evidentemente, se eu conseguir levar esse ser que Deus tanto ama a se rebelar contra ele, eu vou afetar Deus. E é exatamente isso que Satanás faz. Ele tenta contra o homem, criado à imagem de Deus, para que esse homem se rebele contra Deus e incorra na sua mesma condenação. E a proposta lá não é exatamente isso, olha, você não precisa andar na dependência de Deus, você pode ser como Ele, dono da sua própria vida. Então é só você dizer não, Ele sabe que, Ele disse a você que não comesse dessa árvore, porque Ele sabe que no dia que você comer, você vai ser autônomo, independente, dono de si. E é exatamente isso que o homem fez, incorreu na mesma falta que Lúcifer incorreu e caiu em condenação. Agora, a gente vê a mesma atitude em Caim. Caim não pode enfrentar Deus. Mas tem Abel, a quem Deus ama. Tem Abel, que é um rapaz tão obediente a Deus, e Deus se agrada dele. Então, é contra Abel que vai a minha vingança. Assim eu atinjo Deus. E quando uma pessoa, depois de ser procurada por Deus, depois de ser confrontada por Deus, depois de ser alvo da ação misericordiosa de Deus em estender o seu perdão e convidá-lo à reconciliação, e ele não se arrepende, e ele insiste em viver em pecado, e ele prefere a sua arrogância, ousadia e autonomia, as consequências que virão disso são destruidoras e danosas para a pessoa e para quem está por perto.
A vingança no lugar do arrependimento. É a primeira coisa que se destaca aqui no texto. Um coração desobediente e rebelde trama o mal. E é isso que o verso 8 nos diz. Caim tramou o mal. Caim armou uma cilada para se vingar da rejeição de Deus e tenta ferir, matar o seu irmão. Derrama, vomita sobre ele a sua ira, o seu ódio, o seu descontentamento. E vejam, meus irmãos, a gente não está aqui para fazer uma análise do comportamento de Caim e exercer um julgamento sobre ele. A gente tem que entender que quando o Espírito Santo de Deus inspira um autor sagrado a registrar determinada narrativa ou acontecimento, a intenção de Deus sou eu e você. O profeta Jeremias, no capítulo 17 da sua profecia, diz que o nosso coração humano é corrupto e demasiadamente perverso. Essa é a natureza que nós herdamos de Adão. E o profeta continua, nem nós conhecemos a capacidade que tem o nosso coração de perversão. Então, é por isso que nós necessitamos de dar ouvidos à palavra de Deus, aprender o que é viver por fé. Porque a Bíblia diz que o justo viverá por fé. E fé é você aprender a não confiar em você, na sua natureza corrupta e caída, para depositar a sua confiança em Deus, no que Ele diz que é o melhor para você. E nós vivemos esse conflito, porque todos nós aqui carregamos uma natureza pecaminosa, e essa natureza pecaminosa ela é autônoma. Ela acorda de manhã para fazer a vontade dela, e não a vontade de Deus. É isso que nós herdamos dos nossos pais. Então, o crente vive um conflito diário de submeter essa natureza caída a Deus e ao seu Espírito Santo que Ele fez habitar em nós. Isso é uma luta constante na nossa vida. Então, o texto está falando para mim e para você, não está julgando Caim tão somente. Caim carrega a mesma natureza, ou eu carrego a mesma natureza de Caim, você também. Então, a advertência não é para a gente sentar no tribunal como um juiz e estar analisando Caim. O que Deus quer com isso é que a gente se analise, que a gente aplique, que a gente olhe para o nosso próprio coração. Como é que eu reajo às vezes que Deus me reprova quando eu peco contra Ele? Qual é a minha reação? É uma reação de arrependimento, de reflexão, de ponderar o que Deus está me dizendo, o que a sua palavra me diz? Ou eu me mantenho na minha arrogância? Ou eu não dou meu braço a torcer? Ou eu acho que eu estou certo? Essa é a intenção do Espírito Santo de Deus nesse texto. E quando não há arrependimento, há endurecimento de coração. Um coração desobediente se rebela contra Deus e trama o mal. Vamos passear, fazer um piquenique, relaxar um pouco. Eu e você, meu irmão. Esse é o convite. Quando estavam lá, Caim se levanta, traiçoeiramente, a ideia do texto. Se levanta covardemente contra o seu irmão, sem dar a ele chance de defesa. E o fere de morte e o mata. Caim assassinou seu irmão, como diz a lei, por motivo torpe, por inveja, por ciúmes, por vingança de Deus, sem que ele tivesse a menor condição de defender-se. Essa é a ideia aqui do texto. Como eu falei para vocês, essa é a segunda ou a terceira cena de flash que essa narrativa do capítulo 4 nos traz. A primeira seria os irmãos tomando a decisão de oferecer um culto a Deus. A segunda seria a cena onde Deus busca Caim e tenta trazê-lo de volta, razoando com ele sobre a atitude dele e a reação dele de se vitimizar por ter sido reprovado por Deus. Esse é o terceiro flash, Caim tramando vingança contra seu irmão, matando Abel.
A palavra de Deus era: se você proceder bem, você não é certo que você será aceito. Ou seja, se você se arrepender da sua atitude de arrogância e obedecer, oferecendo para mim o culto que eu estabeleci, que queria ser adorado, você não sabe que eu vou te aceitar, Caim? Se sujeite à minha vontade revelada. Se não, se você continuar com o coração duro, com essa arrogância, o teu pecado se voltará contra ti mesmo. Te será uma ameaça à porta. Ele vai te dominar, te controlar tuas emoções, controlar tuas intenções, controlar tuas atitudes. Mas você foi criado responsável, tendo domínio sobre essas coisas. Você não é vítima nem escravo do pecado. Você tem autoridade e responsabilidade sobre tuas atitudes. Era essa a palavra. Mas Caim não acolhe, Caim não se arrepende. E, consequentemente, ele se rebela contra Deus, ele endurece o seu coração e ele trama o mal. Trama vingança. Em segundo lugar, a gente percebe aqui que essa dureza de coração gera uma mente cauterizada em lugar de uma mente quebrantada. Deus busca, mais uma vez, tentando levá-lo à reflexão, a trazê-lo à lucidez. Veja bem, Deus foi buscar Caim e Caim havia matado o seu irmão, tramado contra seu irmão, feito algo de traiçoeiro, covarde contra seu irmão. E Deus não o abandona. Deus vai atrás dele com a intenção de levá-lo a arrependimento. Chamá-lo: Caim, o que é que você fez? Onde está o teu irmão? Aquelas mesmas perguntas de retórica que Deus sabe fazer para a gente, que penetra até o fundo da alma da gente, não é? Adão, onde estás? A gente viu que Deus não é ignorante para saber onde é que Adão não estava. Ele conhece todas as coisas. Aquilo não é uma pergunta geográfica. Onde é que você se encontra? A pergunta é: como você se encontra? Como está o teu coração? Valeu a pena a desobediência? Você está se sentindo dono de si, autônomo? Ou foi tomado por culpa? Valeu a pena isso, Adão? Essa é a pergunta de Deus. A pergunta de Caim, a Caim é essa aqui também. Caim, o que é que você fez com teu irmão? Onde ele está? Deus sempre busca para oferecer perdão ao pecador. Ele sempre tem por fim levar a pessoa ao arrependimento. Tenha ela cometido o pecado que cometeu. Deus sempre estende a mão de misericórdia para todo ser humano. Deus não escolhe o pecado mais leve ou o pecado mais brando para salvar. A Bíblia diz ao contrário, ele torna louca a sabedoria desse mundo. Deus sempre busca o homem na sua condição de pecado para oferecer a ele perdão, mediante arrependimento sincero. A gente observa aqui que o ser humano, em decorrência desse oferecimento de perdão, sempre vive um perigo constante do não arrependimento, de gerar um coração endurecido, insensível, cauterizado. A Bíblia usa essa expressão nas pastorais de Paulo, dizendo que nos últimos tempos, muitos daqueles que andaram com Paulo, que foram obreiros com ele, escandalizaram o Evangelho ou abandonaram o Evangelho. E Paulo escreve a Timóteo, dizendo que Timóteo, cuidado para que o seu coração também não endureça, não cauterize. E ele fala isso mediante o fato de que todas as vezes que Deus nos busca para nos oferecer oportunidades de arrependimento, para nos dar perdão e nos reconciliarmos com Ele, e nós não aproveitamos essas oportunidades, e nós não damos ouvidos à voz misericordiosa de Deus, nós endurecemos o nosso coração, a ponto de poder criar uma mente cauterizada. E aqui
talvez muitos saibam o que significa isso, não é? No passado, quando não se tinha tantos recursos, né, a pessoa tinha um ferimento, estava sangrando muito, aberto muito, e se cauterizava aquele ferimento com ferro quente, porque aí cessava o sangramento e se fechava a ferida. Tinha consequências, evidentemente. Aquela pele perdia a sensibilidade. Ficava aquela cicatriz grotesca. Isso é cauterização. E a Bíblia diz que a gente, por endurecer o coração contra Deus, quando Ele nos chama a arrependimento e mostra o nosso pecado, a gente pode cauterizar a nossa consciência, ou torná-la insensível, tão dura que ela não mais é sensível à voz de Deus. E todas as vezes que o homem se rebela e endurece contra Deus, ele cauteriza ou endurece a sua consciência. E é isso que acontece com Caim. Tem oportunidade uma vez, quando é rejeitado porque desobedeceu e Deus vai atrás dele e oferece a ele perdão. Não atende o perdão de Deus, se rebela, se mantém orgulhoso, arrogante e trama algo pior do que fez. Se antes o erro dele era litúrgico diante de Deus, agora ele tenta atingir Deus matando o seu irmão. E de fato, trama traiçoeiramente, mata a seu irmão. E Deus lhe busca para oferecer a ele arrependimento e perdão. E Caim tem ali algumas atitudes que são muito comuns, e Deus estabelece para ele as consequências do pecado dele por se manter endurecido. Diz o verso 9: Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o teu irmão Abel? Ele respondeu: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Acaso sou eu o tutor dele? E Deus diz a ele: o que é que você fez? Para, Caim, o que é que você fez? A que ponto você chegou? E aqui, na minha versão, na minha tradução aqui, ela procura ser bem literal do que estava acontecendo e Deus chama Caim: vem cá, escuta a terra. A terra está reclamando o sangue do teu irmão. O que é que você fez? Agora, porque você fez isso, você será amaldiçoado sobre a terra e amaldiçoado da terra. Terra essa que abriu a boca para receber o sangue do teu irmão. Terra essa que você cultiva para plantar. Ele era um agricultor, a gente já ouviu isso aqui. Agora, você vai ter muita dificuldade no teu trabalho. A terra não vai te dar com facilidade o fruto dela, nem o vigor, nem a força dela. A maldição será sobre você, Caim. Você será uma pessoa fugitiva e errante pelo mundo. Deus estabelece as consequências da rebelião de Caim, da rebeldia de Caim, do orgulho de Caim, da ousadia de Caim, em tentar querer atingir a Deus. E a resposta de Caim, bem humana, é se vitimizar. Não mostra nenhum arrependimento em relação ao que ele fez com seu irmão, mas mostra pena de si. Vejam o que diz o verso 13. Disse então Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar vai me matar. E o Senhor então lhe deu uma garantia na sua misericórdia. Não, isso não vai acontecer.
verso 15. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança que é sobre você. 7 vezes a punição que caiu sobre você, o castigo que veio sobre a sua desobediência. E o Senhor colocou um sinal, uma marca, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Não adianta a gente querer especular, muita gente quer especular, que marca foi essa? Se fosse interessante do nosso conhecimento, Deus diria. Então não adianta a gente querer especular o que foi, que marca foi essa. O fato é que Deus colocou uma marca em Caim para que todo mundo soubesse quem ele é. E que ninguém o ferisse, porque havia uma determinação divina, que quem o matasse sofreria 7 vezes mais o castigo que era sobre ele. Aí diz o texto então que Caim se afastou da presença do Senhor e foi viver numa terra distante, ao leste do Éden. Fecha-se mais um capítulo aqui, e aí então se fala das consequências desastrosas do pecado de um homem nas suas futuras gerações. E a gente lembra aqui a introdução aos 10 mandamentos, a lei moral de Deus, né? Que Deus diz que os pecados dos pais atingirão os filhos até a 3ª e 4ª geração, que a minha desobediência afeta a quem está junto de mim, que o meu comportamento, o meu mau exemplo vai conduzir outras pessoas a erro também. Aí o verso 17 narra um pouco do que se dá na geração de Caim, da descendência dele. Diz lá o verso 17 que Caim teve relações com sua mulher. E ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade a qual deu o nome do seu filho. E aqui é uma observação para vocês entenderem aqui. Deus disse que Caim não pararia em lugar nenhum, se é isso a sua punição, que ele não teria morada permanente, que ele seria errante na terra, fugindo de lugar a lugar. E Caim aqui, quando resolve constituir uma cidade, um povoado, ele está dizendo a Deus que ele não vai atender isso, que ele vai se rebelar contra Deus. Depois a gente percebe a mesma atitude humana lá no capítulo 11 de Gênesis, na Torre de Babel, quando os homens se reúnem e dizem assim: nós não vamos viver espalhados pela terra não, nós vamos nos concentrar e unir forças contra Deus e vamos fazer uma torre para fazer célebre e grande o nosso nome. Então essa atitude de rebelião humana. E aqui tem uma coisa interessante, o pastor Sérgio Lira, missiólogo, doutor nessa área, fez a sua tese de doutorado sobre a evangelização, o desafio de evangelização nos grandes centros urbanos. E ele trata de os grandes centros urbanos, as cidades, como um problema sério, consequência de pecado que não é o ideal de Deus. Porque a gente sabe disso, não precisa nem ser religioso, nem olhar para a Bíblia, né? Qualquer sociólogo, qualquer estudioso do comportamento humano sabe que nas grandes concentrações, multiplicação de problemas, de todas as ordens, inclusive de pecado. Hoje eu estava brincando aqui, dizendo que nesse mês de carnaval, né, de fevereiro, o diabo transfere o inferno para Olinda, né? A gente saiu daqui hoje de manhã, eu e Gena, a gente foi para casa, estou morando em Olinda, né? E quando a gente, já para chegar lá, foi um sacrifício de engarrafamento, de gente pela rua, eu vi até uns diabos andando, todo vestido. Quando a gente entra na nossa rua, a gente vê uma multidão, é uma rua estreita, mais calçada do que rua, aí uma multidão era umas 400 e tantas pessoas, tudo igual, né? Nu, tatuado, cabeça amarela, verde ou laranja, né? De bermuda, e vinha assim, todo mundo tomar a rua todinha. A gente entrou e eu disse: opa, dá ré aqui, sai daqui, porque se a gente entrar nessa muvuca aqui, a gente está perdido,
né? E eles vinham devastando a rua, o que visse pela frente, né? A gente passou, demorou um tempinho, foi lá até passar toda aquela galera, né, para poder entrar na rua. Estavam fazendo um arrastão, levando tudo que tinham pela frente, né? Carro na rua que tivesse arranhava, o que tivesse fácil ele levava. Então vamos sair daqui antes que a gente seja pego, né? Eu brinco dizendo que é a transferência do inferno para Olinda, né? Coisas assim sérias, mas a atitude do comportamento humano nessa dureza de coração, essa questão das grandes concentrações humanas, onde o homem parece que se fortalece na multiplicação de pecados, né? Onde há essa rebelião contra Deus e contra a quebra de todos os seus valores e comportamentos e princípios. Parece que vem desde lá, quando Caim se rebela e não vai viver errante, nem vai viver fugitivo. Eu vou construir uma cidade e vou fazer célebre o meu nome, né? E fazer grande o nome da minha família. Botou o nome do filho na cidade e começou a liderar uma clã, né, para fazer frente e se rebelar contra o que Deus havia estabelecido. Isso são consequências do não arrependimento, da dureza de coração, do não atentar a Deus, do não se submeter ao convite da graça e da misericórdia para arrependimento. E aí o texto fala que fundou uma cidade, verso 17, a qual deu o nome do seu filho Enoque, e a seu filho Enoque parece que se tornou grande também após Caim, e aí já esquece Caim já passa na história. Já temos aqui Enoque, que nasceu um filho chamado Irade gerou a Meljael, e aqui ele fala de toda a descendência de Caim. Meljael a Metusael, Metusael a Lameque. Lameque, o texto para e faz um corte. Lameque foi um outro grande nome, um outro grande líder, um outro grande homem que liderou, ou que conduziu, ou que fez célebre o seu nome. Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada, outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome de seu irmão era Jubal, que foi pai de todos os que tocam harpas e flautas. Zilá, também a outra mulher, deu à luz um filho chamado Tubal-Caim. Tubal-Caim se especializou e fabricou todo tipo de armamento, de ferramenta de bronze e de ferro, cortante, diz lá na sua própria tradução. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. E Lameque se utiliza dos dons do filho, deve ter ganhado do filho umas espadas, umas armas cortantes, e se vangloriava de ter assassinado duas pessoas. Uma porque ele pisou no pé, outra porque ele feriu. E ele chega para as mulheres dele com todo o orgulho. Diz: venham cá, minhas mulheres, Ada e Zilá, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino, um jovem, porque me machucou. Se Caim, o meu antepassado, seria vingado 7 vezes, para mim tem que ser 70 vezes 7. Ou seja, eu sou o cara, né? Então, assim, o orgulho, o endurecimento, e o que o texto quer nos mostrar é que quando lá atrás, Caim, em lugar de ouvir a voz de Deus, em lugar de se arrepender do seu pecado, endurece no seu orgulho, na sua ousadia, na sua rebelião contra Deus. As consequências disso nas suas gerações são terríveis, são danosas. Adultério, bigamia, assassinato, violência, são tudo consequências que o texto vai nos mostrando que acontecem em decorrência da desobediência do homem. A dureza do coração em lugar de quebrantamento gera todos esses males.
O não arrependimento de um pecado específico sempre desencadeia numa conduta de outros pecados. Distanciamento de Deus e rebelião como norma de vida, como padrão, como de conduta. E aí você consegue nomear vários comportamentos pecaminosos que o texto nos apresenta. Vitimação. É muito na moda isso, não é? Que eu sou vítima do preconceito da sociedade. É demais o castigo que o Senhor impôs sobre mim. Deus não está sendo justo. Eu só matei meu irmão. Desobediência, rebeldia, ousadia e enfrentamento. Já que eu não posso com Deus, eu mato quem Ele ama. Violência, multiplicação de pecado nas gerações futuras, agressão, adultério, infidelidade, uso das habilidades da imago Dei para o mal e não mais para o bem. Quando o texto está falando dos filhos de Enoque, não é? Agricultor, um desenvolveu, tinha habilidades de arte, de música, não é? E utiliza agora a música, que é alguma coisa bela e que Deus criou, para entretenimento humano, para aliviar as suas culpas. Todas as coisas que existem para a glória de Deus. E o homem tem a habilidade de pegar essas coisas que foram criadas para a glória de Deus e torná-la para a sua própria glória. E usar essas coisas contra Deus. Então, o uso das habilidades da imago Dei para o mal, uma vida alheia a Deus, distante de Deus, cidades, concentração de pecadores e, consequentemente, concentração de pecado, comportamento e padrão de sociedade que agride a vontade de Deus. Quando a Bíblia nos diz, lá na primeira carta de João, filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando João exorta a igreja nesse aspecto, ele não está pensando em mundo como criação, nem em mundo como uma generalidade para a humanidade, como João capítulo 3, verso 16, né? Deus amou o mundo de maneira tal que deu o seu Filho. O mundo ali é humanidade, é ser humano, é raça humana. Hebreus capítulo 11 diz que pela fé nós cremos que Deus criou o mundo de uma só palavra. O mundo ali é a criação. Mas quando João, na sua primeira carta, está falando não ameis o mundo, ele está dizendo não ame esse sistema de valores que foi estabelecido, que é contrário a Deus. Capitaneado pelo diabo e seguido pelos homens em pecado. Não ame isso, não se entregue a isso, não devote o seu amor a essas coisas. Porque quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele, e o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A multiplicação do pecado é a consequência da dureza de coração. Mas para encerrar, qual é a resposta de Deus a tudo isso? E aí você vê no verso 25 ao verso 26 um corte na narrativa e uma observação do escritor, inspirado pelo Espírito Santo. Ele tira o foco ou a lente da máquina, da descendência de Caim, da multiplicação de pecado, das consequências disso, e traz para um olhar de esperança para a humanidade, em toda uma geração que se perverte, que se perdia, que se rebela, que se atola no pecado. Novamente Deus usa de misericórdia para com Adão, que tem intimidade com a sua esposa, e ela engravida e dá à luz um outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo: Deus foi misericordioso para comigo e me concedeu um filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Também a Sete nasceu um outro filho, e Deus aqui está querendo mostrar que aquelas gerações que se multiplicaram no pecado, também tem gerações que se multiplicam diante de Deus, na palavra de Deus. A Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos,
E nessa época, ou a partir de então, diz o texto, começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, uma geração que Deus cria para andar na sua presença. A resposta de Deus é separar e levantar um povo para si. E para manifestar sua graça a esse povo, a quem Deus entra em aliança para ser o seu Deus, e eles serem o seu povo. E você vai ver toda essa história no Antigo Testamento, que Deus separa um povo para si e faz aliança com esse povo, né, para manifestar sua graça e sua bondade. E a partir de Enos, se começa a invocar de forma pública e não mais particular. Né? Porque até então você vê que o culto era particular. Caim vai oferecer um culto a Deus, Abel vai oferecer seu culto a Deus. A partir daqui, Deus levanta uma geração que lhe cultua pública e solenemente, de forma coletiva, para adorá-lo. Aí começa a se proclamar. A palavra invocar pode ser também traduzida por proclamar o nome do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor oferecida ao homem. Daí se começa a invocar o nome do Senhor. Eu queria tirar algumas aplicações para as nossas vidas desse texto que nós acabamos de expor e procurar entender. A primeira, eu queria falar ao seu coração diretamente. Nós cantamos aqui um cântico que fala que o inimigo, o diabo, tem o costume, o comportamento de lançar sobre nós culpas do nosso passado, para tentar ver se abate a nossa esperança e o nosso ânimo. Não importa o tamanho ou o grau do pecado que você tenha cometido contra Deus ou contra o seu próximo. Deus sempre nos chama ao arrependimento. Ele sempre virá ao nosso encontro. Foi isso que ele fez com Caim, após ter tramado e matado traiçoeiramente a seu irmão. Deus se manifesta a ele e oferece a ele graça, misericórdia e chama ele a arrependimento. Então, não importa o tamanho do meu pecado ou do seu pecado, Deus lhe chama a arrependimento, Deus lhe busca onde você está. Deus lhe estende misericórdia, lhe oferece reconciliação com ele. Qual é ou qual foi o teu pecado que te fez afastar de Deus e se distanciar de Deus? Deus te oferece perdão mediante arrependimento. Você não quer isso para a sua vida nessa noite? Fazer as pazes com Deus, ser reconciliado com Deus? Chegar-se diante de Deus arrependido, confessar a Deus o seu pecado, pedir a Ele misericórdia, para que Ele refaça a sua vida. Mas, em segundo lugar, eu queria dizer para você, não resista à voz de Deus. Não se deixe tomar pelo orgulho, ou pela vaidade, ou pela arrogância. Arrependa-se, quebrante-se, humilhe-se diante da mão de Deus. Ele é misericordioso. Não endureça o seu coração. Não permita que seu coração endureça. As consequências são terríveis e desastrosas para você e para as gerações e as pessoas que estão envolvidas com você. Não deixe que a dureza do seu coração afete, fira outras pessoas. É melhor o arrependimento e a reconciliação com Deus do que a dureza de coração. E em quarto lugar, Deus nos chama para sermos seu povo, sua família, sua igreja. A todo aquele que invocar o seu nome. Deus só tem um filho, a gente sabe isso biblicamente. Jesus é o único filho gerado de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus.
Mas a Bíblia nos diz que a todos quantos receberam a Cristo como seu Senhor, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós podemos nos tornar filhos de Deus, filhos amados de um Pai amoroso que entregou a vida do seu Filho por nós. Venha ao Senhor, se você ainda não veio. Chegue-se ao Senhor, arrependido do seu pecado, se você ainda não fez. Agradeça a Deus por sua bondade, pela sua mão de misericórdia estendida até você. Eu queria convidá-lo a que você pudesse baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e refletir nesse momento sobre o oferecimento da graça de Deus estendida a todos nós nessa noite. Não importa o tamanho do pecado, Deus é gracioso e misericordioso para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Pai querido, Deus de amor e misericórdia, nós queremos louvar o Teu nome por Tua palavra, clara, simples e tão objetiva e direta, Senhor Deus. Nós queremos agradecer porque, apesar de analisarmos o comportamento de Caim e a gravidade do seu pecado, ainda assim o Senhor buscou. E o Senhor continua o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, que busca e chama pecadores a arrependimento. Senhor Deus, Tu conheces cada vida e cada coração aqui presente nesse lugar. Tu conheces cada pessoa que nos acompanha nessa noite. Que essa palavra, Senhor Deus, aplicada pelo Teu Espírito, possa alcançar corações. Que a Tua graça possa ser oferecida, derramada nessas vidas, ó Senhor Deus. E que seja lá o pecado que tenhamos cometido, possamos ser levados a arrependimento sincero, a confissão de pecados e a nos apropriarmos da graça que nos está estendida em Cristo Jesus. Recebe, Pai amado, aqueles corações quebrantados e arrependidos na Tua presença. Lava-lhes das suas culpas. Tira, Senhor Deus, a consciência culpada e acusada e coloca a paz do Senhor em seus corações. É o que nós Te pedimos, confiados nos méritos de Cristo e no sangue derramado naquela cruz, que é suficiente para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados. Nós oramos assim ao Senhor, com o coração agradecido. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém.